Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos fazer da vida uma aventura fértil. Estamos nesse livro Chamamentos, fazendo uma reflexão e com a proposta do autor, o Roberto Tranjan, nós vamos fazer atividades por 45 dias. É o que ele chama de fagulha. Mas antes da gente começar, nessa parte de introdução, ele diz que o chamamento guarda um segredo, que agora vou compartilhar com você. Evoca ou faz com que nós nos lembremos de uma ordem natural, quando inadvertida e equivocadamente nos desviamos do que está fora da ordem. Acredite, há muita gente fora da ordem, em grande dificuldade de se conectar com seus próprios desejos, com os bons chamados. Assim, é pouco provável que consiga descobrir qual é o seu verdadeiro propósito. Quando você coloca a sua vida em um fluxo virtuoso, tudo mais vai se ajustar e se expandir de maneira positiva. Família, o trabalho, os negócios. E aí ele faz a pergunta: existe mesmo uma ordem natural? E ele propõe que essa ordem natural, ela existe e pode ser vista na natureza. E ele traz a ideia de uma justa medida. Ele fala de Homero, que nasceu em 928 a.C. e é considerado o autor de 2 poemas épicos, a Ilíada e Odisseia. No primeiro, uma legião de heróis é vencida por sua própria cobiça, orgulho desmedido e excesso de virtudes a tal ponto que levava os guerreiros a um completo desvario, chamado de híbris, o causador da degeneração. No segundo épico, Odisseia, o que evita a degeneração ou permite a regeneração é a justa medida, que tem o nome de Dike. Para os gregos ancestrais, ela significava a devoção aos deuses e às leis divinas. Então, ele tem aqui a imagem, que inclusive está na capa, tá? Dike, o Dik, não sei pronunciar aqui, tem um acento, então vamos chamar de Dik. E é essa devoção aos deuses e às leis divinas. Então, é um momento de justa medida, então, em que alcançamos um equilíbrio e reconhecemos as leis divinas, mas não é só um reconhecimento, é uma conexão para viver essas leis, né, no sentido de nos conectarmos a esses, né, aos deuses da natureza e passarmos a agir de acordo com essas leis. Isso nos traz o equilíbrio. Então, ele fala dessa estrela de 5 pontas de Pitágoras e ele transforma em Dike, a justa medida, personagem que vai estar ao seu lado agora, ajudando você a entrar e se manter na ordem natural. É ela que tem a palavra para revelar a sua linha de pensamento. E aí ele traz uma cartinha. Olá, eu sou Dick, a justa medida.
Minha intenção é que você entre e se mantenha na ordem natural. Vai gostar da minha companhia, mas não o tempo todo, admito sem rodeios. Em certas horas vai querer me ver bem longe, mas é justamente quando deve me manter por perto. Afinal, eu estou aqui não para agradar você, mas para lembrar que existe uma ordem natural, o melhor lugar para que faça as suas escolhas, resolva seus problemas, tome decisões. Espero que até venha gostar de mim com o tempo. Sei que você tem as suas crenças, aviso desde já. Vou colocá-las em xeque. Não será fácil, prepare-se. Acontece que as crenças, em vez de nos libertar, nos aprisionam. São elas que colocam e mantêm você fora da ordem. Então, releve as minhas provocações, leve-as em consideração, pense a respeito. Também vou fazer com que você elimine ou controle o hábito arraigado de avaliar e julgar automaticamente. É uma atitude muito comum, porém não a encorajo. Ao contrário, lembre-se de que sou a justa medida e tudo que eu quero é que você se livre dos exageros de híbris, o desmedido. Lembra de híbris? Ali onde o orgulho vence, ali onde eu sou guiado pela minha cobiça, pelos meus vícios. E ali gera o desequilíbrio. Então, a justa medida é o equilíbrio, é considerar que existe uma medida para todas as coisas. Então, momentos em que a gente deve fazer, não deve fazer. Como que a gente vai se posicionar no mundo frente aos acontecimentos. Fazer escolhas acertadas que nos mantenham em equilíbrio. Então, é preciso conhecer as leis naturais e a elas nos conectarmos, ou seja, entendermos e passarmos a cumpri-las. Estarei com você ao final de cada fagulha, propondo-lhe algumas reflexões e exercícios para manter a sua chama vibrante. Entregue-se, desfrute plenamente esse estado de espírito, é novo e surpreendente. Tudo na mais justa medida. E nós vamos no capítulo 1, a ordem natural. Ele traz a ideia de faísca, que é a conexão com algo maior. Existe uma ordem natural em que a vida flui leve e solta, levando você à plenitude e à harmonia. Então, é isso que nós buscamos. Quando nós falamos em autoconhecimento, quando nós falamos em buscar numa terapia, cuidar daquilo que nos está fazendo tomar más decisões, fazer escolhas equivocadas e, em última instância, nos levar a sofrimento, o que nós queremos? Nós precisamos buscar essa conexão para que possamos fluir na vida. Esse fluir é o que nos garante que estamos no caminho para a realização do nosso propósito de vida aqui. Então, diante da ordem natural, os acontecimentos, inclusive os obstáculos, isso tudo ganha um significado. Existe neles um profundo sentido de propósito. Tudo que há na nossa vida existe um sentido de propósito, seja para nos indicar o caminho que nós temos que ir, fluir,
e aquele caminho que nós não podemos, porque vai nos causar o desequilíbrio. Então tem um roteiro que é proposto com a intenção, né, para que a gente possa ir percebendo e fazendo a nossa conexão. Ele chama então dessas fagulhas, que elas são criadas para encandecer a nossa chama, ainda mais, né? Ainda mais, nós somos a luz do mundo. Jesus já colocou nesses termos. Então, o que nós precisamos fazer é fazer brilhar a nossa luz, que também é uma fala de Jesus. O que ele está querendo dizer com isso? A gente pode entender que nós somos essência divina, nós temos esse potencial. O que nós precisamos fazer é ir cultivando, acendendo, fazendo esse brilho intensificar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer cumprindo aquilo que nós viemos para fazer. Nosso estado aqui, nossa condição aqui no planeta, né? A gente sabe que é uma passagem, que a gente nasce e vai morrer. Então tem um período em que nós vamos permanecer aqui para realizar algo em nosso, para o nosso crescimento espiritual. E ingressar na ordem natural é tarefa delicada, exige compromisso, integridade e coragem. Então não é simples, né? A gente precisa agir com o coração, com coragem, colocar o nosso coração aqui no jogo. O que eu quero para mim? O que eu quero para minha vida? Eu quero algo, eu vou fazer algo nesse sentido. Eu vou buscar aquilo. Então, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar em alguns casos, porque se ainda não flui naturalmente, é porque a gente ainda não está em conexão com as leis divinas. Então, nós precisamos fazer um esforço de conexão, um esforço de compreensão, um esforço para fazermos aquilo que é necessário, que nos coloque nessa condição de equilíbrio. Até nós adquirirmos essa condição e podermos fluir, compreendermos a manifestação do nosso corpo, compreendermos os acontecimentos à nossa volta como sinais que nos indicam como que a gente deve agir no mundo. Então, integridade. Integridade é ser íntegro, é estar por inteiro. Então, é ser autêntico. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto com coerência. E assumir esse compromisso. Eu vou fazer isso. Eu vou todos os dias fazer uma meditação. Eu vou todos os dias fazer uma prece. Eu vou todos os dias fazer uma atividade física. Eu vou todos os dias fazer alguma coisa que vai me conectar com essas leis da natureza e que vai me conectar com esse meu sentido de vida. Eu vou me conectar com a vida, as leis de vida, porque nós estamos aqui para isso. É para viver e viver uma vida em abundância, é para viver uma vida de conexão, é para viver uma vida que a gente vai fluir na realização do nosso propósito, que, em última instância, é a nossa evolução espiritual. Ele sugere, e eu também vou sugerir, que nós tenhamos um caderno de notas, tá? E nós vamos escrever nesse caderno uma espécie de diário, tudo que nós estivermos sentindo e pensando, né? Dentro da experiência que nós vamos trazer, né, das faíscas aqui, dos exercícios, nós vamos anotar qual é a atividade, no que nós pensamos e sentimos ao realizá-las. E ele coloca, né? Os pensamentos
e de que outra forma eu me expressaria, eu não me expressaria, o que eu sinto vontade de fazer, aquilo que eu entendo que não é mais para eu fazer, aquilo que eu busco mudança em mim, tudo. É um caderno que eu posso colocar tudo que eu acho que é pertinente, que eu sinto, que eu queira, para deixar registrado e começar a criar essa conexão e essa elaboração. Quanto quanto tempo faz que você não se dedica a uma escrita assim? Mais demorada, lúdica, lúcida, prestando atenção na sua própria escrita. E aí ele fala, vença a preguiça inicial. Então, vença todos os obstáculos que impeçam você de realizar coisas que vão contribuir para a sua evolução. Então, se estamos sugerindo usar um caderno de notas, porque isso vai te ajudar nesse exercício, para que você entre em contato com aquilo que você sinta, que você pense, aquilo, de fato, faça você imergir, né, se envolver na atividade, então use, lembra que eu falei? Esforço, no início é preciso se esforçar, quebrar velhos hábitos, velhos padrões. Nós vamos criar outros que nos conectem com a nossa vida, com aquilo que a gente deve produzir, criar, né? Vida é criação, é criatividade. Nós precisamos ativar isso em nós. Então, o exercício, ele é um recurso fundamental para essa peregrinação, que juntos nós faremos a ordem natural. Batize o seu caderno de notas, então dê um nome. É muito interessante fazer isso. Por quê? Porque aquilo que a gente dá o nome, aquilo passa a existir para nós e nos faz realmente nos dedicar àquilo, a pensar e a criar. Qual a importância? Então, coloque um nome para o seu caderno de notas, né? Que ele seja bem sugestivo para essa prática. E nós vamos trilhar o nosso caminho, tá? No próximo vídeo, nós vamos para a nossa primeira faísca. Até lá!